Oi pessoal, tudo bem? Estou eu mais aqui mais alguma vez aqui para apresentar para vocês mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma coleção que eu tenho aqui já faz um tempo aqui, uns anos. Eu preciso dar uma atualizada e ver que ano que é, talvez seja 2010 o ano da coleção. E é uma coleção que eu tenho aqui de livros, uns livros literários aqui de literatura estrangeira. É uma coleção que eu gosto bastante, além disso ela ser muito interessante as histórias, ela tem uma certa beleza assim de valor de decoração. Então eu vou mostrar para vocês conhecer que muita gente da geração que está nascendo agora não conhece. Então vocês me acompanhem o vídeo aí, não esquece de deixar o like e acompanhe até o final aí para ver esses livros aí. E aí eu vou estar dando uma lida em alguns exemplares aqui, a parte de trás, vou estar folheando mostrando para vocês. Então vamos lá. Então vamos lá para começar. Temos aqui Ivan Oé de Walter Scott. Esse aqui se passa na era do Ricardo Coração de Leão, né? É um homem de confiança. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Walter Scott transporta o leitor para a Inglaterra do século XII, em um mergulho junto com um memorável elenco de personagens no universo dos torneios medievais. Nos nobres dos banquetes da cavalaria, o homem de confiança do rei Ricardo de Leão e o nobre cavaleiro Wilfred de Ivão regressa das cruzadas para reivindicar a herança de seu pai, que ele negou. Ele defende Rebeca, uma linda mulher judia, da acusação de bruxaria, mas seu grande verdadeiro amor é Lady Rowena. Em meio às batalhas, intrigas e paixões e sequestros, resgates e traições, Walter Scott garante o sucesso desde um romance com uma habilidosa combinação de fatos históricos, veredictos, ficções, romances de cavalaria e uma empolgante trama de aventura que deixa para o leitor uma mensagem de honra e heroísmo, fidelidade e respeito ao próximo. Aí ele tem um livro de aqui, esse aqui de Walter Scott, né? Ele é o Walter Scott. Esse daqui ele é 486 páginas, mas tá aí, excelente. O acabamento é nobre, né? Todos eles têm aqui, ó, figuras, ele todos é ilustrado. Eles têm um bônus fala sobre a temática de alguma coisa, sobre castelo, por exemplo, esse aqui fala sobre castelo. Então eu não vou ler todos, eu vou só apresentar. Então temos o Ivan Well, escrito por Walter Scott, adaptado e ilustrado. Esse aqui eu não sei que país que é esse rapaz, esse escritor aqui deve ser inglês. Cada um é um país. Esse aqui, por exemplo, é um escritor francês. Esse aqui é o último dos moicanos, James Fenimore Cooper. Então eu vou falar desse aqui. Esse aqui, por exemplo, aqui é o último dos moicanos. Aqui é uma história que, para quem já deve ter visto falar de um filme, tem o último dos moicanos, né? Ele é um índio, né? Ele é um índio que ele é um dos últimos guerreiros que sobra. Eu dei uma lida nela, mas eu não tô tentando, eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro a história. Mas é uma das histórias boas e é um francês, esse aqui. Temos Don Quixote, Miguel Cervantes. Esse aqui é um senhor e esse aqui é o escudeiro. Então ele tem um distúrbio. Aí ele viaja, então ele tá com a mente de que ele é um cavaleiro, entendeu? E aí ele fica viajando, passando pela Espanha, né? E ele tem umas ilusões, ele sofre umas ilusões. Esse aqui deve ser um escritor espanhol, Miguel Cervantes. E aqui ela a quantidade de páginas. Temos a 1076 páginas de texto original do inglês, foram adaptado para 222 páginas. Robin Hood de Royal Pyler. Isso daqui é muito legal, né? Que ele é daquela época que ele fazia aqueles negócios, aquele saqueamento, e aí pegava o dinheiro e passava para uma população pobre de uma aldeia, porque o rei, acho que o reino era tipo um negócio que nem tem muita cobrança de impostos, e via que era uma injustiça, né? E ele se passa naquela época dos... Como que chama aquele negócio lá dos jazão, não é jazão, tem aqueles negócios lá de dois tipos de facção que existia na época, se passa a história do Robin Hood. Ben-Hur, esse aqui é Ben-Hur, um conto sobre Cristo, de Lew Wallace. Não li também, mas acredito que deve ser bom também, é uma história boa também. Que são as corridas de bicas, né? É um rapaz que faz as corridas de bicas lá e é bem interessante. Se passa na época de Cristo esse aqui. 137 páginas, né? Tem uma adaptação, né? Sempre foi demais, aí eles reduziram a quantidade. As Aventuras de Tom Sawyer, Markenpie. Não conheço também, acredito que é bom. Eu li poucos daqui, eu devo ter lido uns 5 daqui.
Interessante também, deve ser bacana. LED, um puro sangue de corpo e alma. Albert Payson Terhune. Esse daqui deve ser a história dessa cachorra aqui. Deve ser uma história comovente, deve ser muito boa também, adaptado e ilustrado também. Tess de Ubervilles, Thomas Ward. Esse daqui é alguma história também que eu não conheço, mas parece ser muito boa, porque as histórias que foram selecionadas diz que são as melhores histórias dessa coleção, são as melhores histórias que tem, acho que da literatura inglesa, né? Da literatura inglesa, não, da literatura estrangeira, que eu quero dizer. O Chamado Selvagem. Aqui o Chamado da Selva, né? O Chamado da Selva, que eu quero dizer, eu li errado, desculpa. É Jack London. Deve ser inglês essa aqui também. Esse Chamado da Selva, se não me engano, é a história de um cachorro que ele participa de um negócio lá, de uma corrida de ouro. Eu não sei direito, mas ele é colocado, ele é verdade, ele é um, não sei se ele é um husky, ele é colocado para puxar um trenó, um negócio desse aqui. Deve ser outra história legal, fascinante também. Deve ser americano esse aqui. Aqui temos Moby Dick de Herman Melville. Esse Moby Dick aqui é o cara que caça baleia, né? Ele tem um desafio que ele fica atrás dessa baleia aqui e no fim ele não consegue caçar uma baleia, que é uma baleia enorme, né? E ela tem esse nome de Moby Dick. Aí ele monta uma equipe de várias pessoas de várias etnias. Tem negro, tem um aborígene e tem, se não me engano, um índio, tem esquimol. Então é uma equipe que eles montam barra pesada para ir caçar essa baleia aqui. E o cara vai contando a história lá. É muito interessante. É Herman Melville. Essa daqui eu li, legal essa história. Letra Escarlate. Esse Letra Escarlate aqui, Letra Escarlate é Nathaniel Hawthorne. Esse aqui deve ser inglês ou de algum lugar da Europa. É uma mulher que foi acusada de bruxaria. Não li, mas dizem que parece que é bom. É uma história comovente. Ela é perseguida. Esse daqui é A Canção de Natal, Charles Dickens. Também é outra história comovente lá, que eu acho que é de um cara rico. Eu acho que ele se comove com a pobreza de umas crianças e na noite de Natal eles estão lá, dá comida para as crianças. Eu acredito que seja isso, se eu não me engano, que eu já ouvi falar dessa história aqui. Interessante. Esse aqui é o maior fascículo que tem aqui. Esse aqui, se eu não me engano, são 299 páginas. É O Conde de Monte Cristo. Esse aqui é francês. Conde de Monte Cristo é francês. É escrito por Alexandre Dumas. Então é uma história que teve uma adaptação de filme, né? Deve ter tido um filme mais novo, uns anos atrás. Mas é interessante aqui, né? Esse aqui foi incriminado injustamente. Ele foi, no caso, a história dele ele foi injustiçado, entendeu? Não foi uma coisa... Como é que se fala? Ele foi incriminado ilegalmente. Então deve ser legal essa história que futuramente eu tenho vontade de ler também. Olha, eu gostaria de ler muito mais, sabe? Mas esse problema de tecnologia, essas coisas atrapalha muito, desvencilha muito. Esse aqui é Robinson Crusoe, é Daniel Defoe. Robinson Crusoe é um náufrago. É a história do náufrago, que se eu não me engano tem uma história do Tom Hanks, do filme, que é inspirado nesse livro aqui, que é um náufrago. Que aí ele faz de tudo, ele sobrevive numa ilha assim, numa ilha paradisíaca, né? Só que nessa ilha aí ele, sei lá, o barco quebrou, ele fica lá ilhado e no fim ele consegue sobreviver com os recursos da ilha. Muito interessante também, quero ler, pretendo ler, interessante. Aí aqui temos aqui a Ilha do Tesouro, essa Ilha do Tesouro aqui eu li. Esse aqui é uma história de um tesouro, que tem um mapa lá, que acham e aí ele monta tipo uma equipe para caçar um tesouro. Aí ele vai até um pirata e vai para uma ilha lá. E acontece várias coisas, acontece até um motim no navio. E aqui eles são pirata mesmo, são tipo piratas. Aí eles encontram com outra embarcação, é muito legal esse negócio aqui. Se eu não me engano é isso mesmo. A Ilha do Tesouro, escrita por Robert Lawson Stephen. O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é escrito por Oscar Wilde. Para quem não lembra, tem um filme acho que um filme aí do Retrato de Dorian Gray, né? Que não é tão antigo, deve ter o clássico. E para quem já assistiu Liga Extraordinária, esse personagem aqui, ele é o que aparece no Retrato de Dorian Gray. Ele é um personagem que tem uma maldição no quadro. E o quadro dele ele esconde. Se o quadro dele ele vê o quadro,
Eu acho que, se eu não me engano, ele envelhece, ele não pode ver o quadro, parece que é coberto o quadro, e o quadro não pode ser destruído. Se o quadro for destruído, ele começa a envelhecer. Eu acho que ele até morre. Então ele tem uma juventude eterna. Então essa maldição que mantém ele, essa juventude eterna, é a maldição que colocaram no quadro. Então por isso que ele mantém o quadro num lugar seguro. É muito interessante isso aqui. Eu vou ler, talvez eu leia esse retrato do Aranguai. Temos o Beleza Negra por Ana Suel. Esse Beleza é a história de um cavalo que sofre muito, né? Ele puxa muita carroça e muita coisa, e acho que é narrada por ele que conta. E é interessante, né? Ele se encontra com outros tipos de cavalo, outras raças, com outros animais, e deve ser uma história comovente, assim. Eu queria saber como é que é no fim, como é o desfecho da história do cavalo aqui. Temos esse aqui, eu li. Esse aqui é As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Esse daqui é um personagem que ele meio que, eu acho que ele desmaia, ele vai meio que parar em outra dimensão, ele vai parar em um outro mundo diferente, que ele vai parar em quatro, acho que, se não me engano, são 4 lugares, eu esqueci. Ele para no lugar dos Liliputs são os pequenininhos, né? Ele para num outro mundo depois, que é um lugar que é cavalos, né? São cavalos com inteligência, que eles se comportam como pessoas. Também tem, se eu não me engano, são cavalos, e também tem um lugar de gigantes que ele vai parar, que são pessoas, sei quantos metros de altura, muito maior que ele aqui, que ele cabe na palma da mão desses gigantes. Ao contrário desses aqui, que são pequenos, né, que ele consegue segurar na palma da mão. E tem um outro tipo que são homens da caverna, então ele para em 4 lugares diferentes. Então é a Viagem de Gulliver, escrito por Jonathan Swift. Eu li isso aqui, só que eu não posso explicar em detalhe, que vai ficar um vídeo muito longo. Esse aqui é Oliver Twist, escrito por Charles Dickens, se não me engano, em inglês. Esse aqui acho que é da época da Revolução Industrial, né? Acho que tinha o trabalho forçado das crianças, trabalho forçado da infantil, e sei lá, teve alguma coisa lá naquela época que esse menino aqui, ele é bem comovente, acho que é a história desse garoto aqui. Outra história bacana também. Esse aqui eu li, Os Três Mosqueteiros, é francês, é escrito por um escritor francês, Alexandre Dumas. Esse aqui é a história do de Artagan, né? Tem o de Artagan e tem uns outros 4. E se passa na França, né? Aí conta um pouco do subúrbio, passa um pouco no subúrbio francês. E é muito legal, são espadachins e mosqueteiros. Se passa numa época bem mais depois da Idade Média, entendeu? E eu li isso aqui todinho, não dá pra me contar detalhe, que também fica muito longo demais. E por fim, por último, tem esse aqui que eu tava lendo, eu acabei desistindo. Gostaria de ler muito mais, como eu digo, que é 20.000 Léguas Submarinas, Jules Verne. Esse 20.000 Léguas Submarinas, Jules Verne, se eu não me engano, esse aqui é inglês. É inglês ou americano? Sei. E é a história de um cara que... esse escritor aqui, por exemplo, ele escreveu essa história do 20.000 Léguas à frente do tempo. Na época nem se imaginava existir essa tecnologia, se eu não me engano, o submarino. Então é um negócio antigo aqui, é um negócio bem antigo. Mas é bem interessante, né? Que nem eu vou ler aqui para vocês, aqui só para vocês entenderem aqui, ó. Esse clássico nos leva a uma viagem fantástica pelos nossos mares. Jules Verne alia a pesquisa científica com sua prodigiosa, fértil imaginação para tecer todos os fios dessa história. Personagens como Capitão Nemo, fanaticamente buscando vingança, Professor Aronnax em busca de conhecimento, e Ned, arpoador canadense, um caçador de aventura, se contrapõe com a maldade do ser humano. No Nautilus, um submarino prestigioso, todos os personagens vivem uma aventura indescritível, rica e emocionante. No final, somos obrigados a perguntar quem tinha razão. Então acho que é uma coisa de vingança, e como eu disse, é um submarino, se passa na história do submarino, né? E é a época que foi escrita foi à frente do tempo, e é interessante essa aqui. E aí eles usam os candáfrodos, né? E é muito bacana isso aqui, ó. É tudo ilustrado aqui, ó. Aqui conta, por exemplo, quando... Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês achar, ver aqui, dar uma olhada aqui. Eu não vou conseguir achar agora porque é muito, mas aqui ele mostra os momentos, né? Alguns momentos-chave que tá acontecendo durante a ação. Tem os momentos que tem ação, tem os momentos que eles estão dialogando dentro do submarino aqui, ó. E aqui conta tudo, ele vai falando detalhe por detalhe como que funciona a máquina, como que é,
Porque aqui na história essa máquina aqui é um bagulho, é uma coisa única, é um protótipo, né? É um monstro do mar. Geralmente aqui na história eles pensam que isso aqui é um monstro do mar. Esse submarino aqui. Então parece que é algo secreto, sabe? É algo, como é que fala assim? É algo que desconhecido. Ali na história desse livro aqui, na história que se passa essa época aqui, é algo desconhecido. Então quando todo mundo vê, confunde com peixe gigante. Então é muito interessante essa daqui. Aí aqui tem o interior do submarino, tem tanto quanto é coisa. Tem a sala principal do submarino e aí tem o Capitão Nemo. O Capitão Nemo ele é o proprietário desse Nautilus, desse submarino que chama Nautilus. Ele é uma máquina de afundar na água. É um submarino, né? E agora, eu não sei, eu vou ver se eu falo mais um pouco sobre outros, eu vou ver se eu acho esse. Tem esse aqui, por exemplo, aqui que eu achei fantástico, a história do tesouro. E esse aqui, como vocês podem ver, é do pirata, né? E aqui passa vários momentos que eles passam por várias crises na ilha, eles são perseguidos por alguma coisa na ilha. E acho que no momento da história acontece até algumas mortes, se eu não me engano aqui. E acho que no final acho que dá tudo errado esse negócio de tesouro. Então, como eu vou só para lembrar, todos os livros é bacana, são ilustrados, né? São ilustrados com estilo de artístico, ó. Vocês podem ver, parece que é alguma coisa pintada à mão com tinta a óleo. E ele tem um bônus no final, por exemplo. Esse aqui eu vou achar o bônus desse aqui. Cada um tem um nome diferente. Esse aqui conhecer mais, eu vou ler para você. Esse clássico escocês de Robert Louis Stevenson narra uma empolgante história de um menino que se envolve com piratas em busca de um tesouro. Ao ler páginas a seguir, você conhecerá detalhes sobre a Inglaterra e a época sobre o mítico piratas corsários e bucaneiros que navegam pelos mares em busca de aventuras. Aí aqui, por exemplo, o bônus final é o que? Aqui você vai achar no 450 o Rei Henrique. O Rei Henrique aqui é Rei Henrique VII, né? Se eu não me engano, Rei Henrique VIII aqui, é o oitavo. E a era da Elisabetana. Aí aqui você vai achar depois aqui a importância do domínio dos mares. Aí você vai achar piratas e corsário. Aí você vai achar farol. Aí você vai achar navegação pelas estrelas. Aí você vem aqui, por exemplo, tá aqui, ó, Rei Henrique VIII e a era elisabetana. Aí aqui conta uma história sobre essa época do Rei Henrique e a era elisabetana, né? Aí depois você vem a importância do domínio dos mares, vem outra parte. Tem o caminho das Américas, né, que está incluído. Aí tem piratas de corsário. Aqui já tem uma coisa de piratas de corsário, que aqui foi uma pesquisa que fizeram, ou a produtora do livro, que aborda assunto de acordo com a temática do livro. Aí, por exemplo, fala sobre os tipos de piratas, os negócios que tem, ó lá. Muito bacana esse aqui. Aí tem aqui o farol, né? Falo como que é a função do farol, qual que era a função do farol, como que funcionava. Aí tá falando aqui o que foi usado como farol. Talvez tenha esse negócio da Estátua da Liberdade aqui, que é outra coisa que eu devia entender também. Navegação pelas estrelas, né? Como que funcionava para se guiar através das estrelas e constelações. Aí eu vou mostrar para vocês o Van Eyck. Esse Van Eyck eu tenho interesse de ler, né? Esse Van Eyck eu tenho interesse de ler, mas eu não peguei ainda pra coisa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui achei Van Eyck para vocês verem. Aqui Van Eyck mostra a parte do castelo, né? O interior do castelo, os banquetes medievais. Tem aqui os campeonatos medievais, né? Os jogos medievais, as batalhas, né? Que ele retorna lá para ter o que era de direito dele, né? Para reivindicar o que era de posse dele. Mostra uns negócios, tem um cavaleiro negro, aquelas coisas que tem. E aqui tem um bônus também que eu quero mostrar que é interessante também, que é muito legal esse bônus, que ele tem até sites para que da onde surgiu, que nem aqui esse clássico de ossos narra a história do valente guerreiro da Saxão de Ivanhoe. Enquanto o rei da Inglaterra, Ricardo I, Coração de Leão, lutava na Terceira Cruzada em 1191, seu irmão Príncipe João tentou usurpar seu trono, mas as heróicas lutas de Ivanhoe conseguiram desenvolver-lhe a coroa. Os típicos a seguir têm fidelidade de ampliar seus conhecimentos sobre esse conturbado período histórico. Então aqui ele narra, aqui no bônus ele tem algo de acordo com a temática do livro, que é medieval. E tem as cruzadas, que é interessante, tem os torneios medievais, tem os castelos medievais, as plantas e madeira, florestas e site.
Aí você vem aqui, por exemplo, na cruzada. Você vem aqui, por exemplo, na cruzada, e na cruzada aqui tem... Aqui as cruzadas, tem a primeira cruzada, a segunda... aí vai contando sobre aquelas cruzadas que teve lá no Oriente Médio, aquelas coisas que aconteceu. Aí depois você vem para outra parte aqui, ó, oitava cruzada, aí depois vem torneios medievais, como que funcionavam os torneios medievais. Depois os castelos, e daí por diante. Então, para vocês entenderem, essa coleção é riquíssima e legal. Então, ela conta a história e ainda tem um bônus no final aqui nessa parte verde, aqui ó, sobre a temática da história. Então eu fico muito agradecido, obrigado por quem viu, tá aí uma dica de leitura, né, é uma coisa super massa, né, e eu fico agradecido e não deixe de acompanhar o canal aí, e deixar esse like aí, e acompanhar até o fim esse vídeo aí, que é para mostrar que é mais uma coleção. Essa aqui é da playlist coleção, que eu vou montar uma playlist ainda, pondo algumas os colecionáveis que eu tenho aí, e alguns colecionáveis que eu posso estar fazendo aí, mostrando para vocês aí, quem sabe no futuro. E esse aqui é mais um tipo de coleção que eu tenho, que são esses livros de literatura estrangeira. Então muito obrigado quem viu, valeu, muito obrigado, tchau.